disso de outra forma. Agora eu vou bastante no próprio versículo. Quer dizer, eu já falei em outras lives de vários assuntos e mesclei ou abordei essa temática. Agora eu vou só simplesmente falar dela. Sobre o apóstolo Pedro, que estava pescando de tapa-rabos sem camisa. Vamos ler o versículo bíblico? João 21. Vamos ler desde o versículo 1 mesmo. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, ou Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Cana da Galileia, os filhos de Zebedeu, os outros discípulos, ou outros dois discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro, e eles lhe disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não tinham reconhecido ou não reconheceram. Ele lhes perguntou: Filho, vocês têm algo para comer? Respondeu que não. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. Ok. Aí vem um versículo em questão, versículo 7 do capítulo 19 de São João. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, ou seja, João disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos viram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. Na versão internacional, diz que Pedro estava sem a capa e quando viu o Senhor Jesus, vestiu a capa. Agora, se você for na Almeida, vai dizer: Pedro estava nu, quando viu Jesus, vestiu-se e se jogou no mar. A questão ali do nu não é propriamente nu. Ele não estava sem nenhuma roupa, nenhuma peça. Ele estava sem a roupa principal, externa. Do mesmo modo que você, que é homem, deve usar ou usa o calção ou aquilo que a gente pode chamar de cueca, a peça íntima de baixo. E você coloca a roupa exterior por cima. Você coloca uma calça, você coloca uma camisa. No caso de Pedro, ele estava só de cueca ou calção. Claro que era mais um calção, porque cueca não existia muito naquela época. Existia, mas não era dessas curtas que a gente usa, não era uma sunga, mas era um calção. E provavelmente estava sem camisa, sim. E quem diz isso são os próprios especialistas teólogos que analisavam ou que analisam a cultura da época, que isso era praxe, costume. Os pescadores, quando iam pescar, eles tiravam a túnica ou a capa, principalmente quando estava calor, ficavam só de tapa-rabos ou de calção e sem camisa. Ou às vezes com alguma veste que desse para abrir aqui, mas geralmente não, porque como era capa ou túnica, e a túnica que se coloca por aqui abaixo, assim, então esse era o cenário de Pedro. Para os moralistas, os legalistas, essa passagem aqui é o fim do mundo, porque eles não conseguem explicar, ou eles tentam esconder isso, eles tentam criar uma doutrina fora desse episódio, e fica aí condenando todo mundo. Ah, você que está sem camisa vai para o inferno. Você que está só de calção vai para o inferno. Você que está disso vai para o inferno. Não. Por que o Senhor Jesus não repreendeu
Pedro, dizendo: olha, Pedro, não é para você estar dessa forma. Você vai para o inferno, porque você está sem camisa pescando e você está de calção pescando. Está sem a túnica. Inclusive, essa passagem serve para respaldar que cada ambiente tem uma roupa específica. Se eu vou para um jantar de gala, eu vou ter que estar lá com uma roupa específica de um jantar de gala, uma roupa bem social. Se eu vou para a igreja, eu tenho que estar com uma roupa social. Se eu vou diante de um juiz, eu tenho que estar com uma roupa social, um traje condizente. Se eu estou em casa, eu uso a roupa que eu quiser. Se eu vou na rua caminhar, eu vou usar a roupa da rua para caminhar. Se eu vou para a praia pescar, eu posso ir com a roupa de pescador. E se está calor, eu posso utilizar ou trajar uma vestimenta condizente com aquela estação do ano, com o calor ou com o verão, para que eu não venha ter sofrimento sobre mim. Eu só quero que essa gente aí, que gosta de meter o pau, você vai para o inferno que usa bermuda, você vai para o inferno que fica sem camisa, me explica esse texto aqui. Muitos não sabem nem que existe esse texto. Não querem aceitar a verdade. Pedro estava nu. Ou, entre aspas, Pedro estava sem a túnica, sem a capa. Se ele estava sem a túnica, sem a capa, ele estava no mínimo com um tapa-rabos, que é parecido a um aventalzinho que se usa só para tampar a região do órgão genital dele. Ou ele estava com um calção, que também era um costume. Eu já falei sobre o calção aqui no canal. Que era uma roupa que ia do joelho até para cima da barriga e a apertava com um cordão aqui. Ok? E toda vez que os próprios hebreus iam tomar banho no mar, que tomavam banho no mar, não era em casa, não tinha água canalizada, não tinha água que chegasse às suas casas de modo potável a fim deles tomar banho, como nós temos hoje em dia, tomavam banho ou em mar ou em rio, geralmente podia ter sem rio, eles usavam um traje ou tiravam até mesmo as roupas de traje social para tomar banho ali. Quer dizer que eles tomavam banho pelados? Não, mas era com uma roupa que não era social, que não era mais, vamos dizer assim, pudica, mas santa, ou não era uma roupa para ocasião social. Ok? Eles tiravam a túnica para tomar banho. Depois colocavam a túnica quando saiu do banho. E quando eles iam pescar, eles usavam a roupa condizente. Principalmente quando era calor. Aí outros vão alegar assim, mas Jesus não disse nada, primeiro ponto. Pedro é que viu Jesus e foi logo colocou a túnica. Porque é sinal de respeito. Claro que é sinal de respeito. A gente tem que ter respeito, ainda mais por Cristo Jesus. Não pode ser de qualquer forma. Só que Pedro não estava dentro do templo. Pedro não estava na sinagoga. Porque eu tenho certeza, se Pedro fosse de calção na sinagoga, ou se Pedro fosse de taparrabos na sinagoga, ele ia ser expulso. Porque lá só podia estar com o traje condizente, com a túnica, com a capa. E o detalhe aqui, que muitos querem regar um monte de coisa, né? Se a gente fosse seguir exatamente o que os próprios irmãos, podemos dizer assim, nós, antepassados, ou os apóstolos, Jesus Cristo, etc., nós deveríamos hoje em dia estar usando túnica. Você usa túnica? Você não usa túnica. Porque tem gente que diz assim, não, porque antigamente é assim, antigamente que é 1990, 1900? 1900 é 1900. 1900, a história sobre 1900. O jogador de futebol de 1900, eles usavam short. Mas o traje social deles era o terno e a gravata. Ia para um salão dançar de terno e gravata. Ia ver um jogo de futebol, ia para alguma atividade social de terno e gravata. Mas quando ele estava em casa,
Eles usavam uma roupa que não era terno e gravata. Quando eles estavam no mar, quando eles estavam fazendo qualquer outra coisa, do mesmo modo. Então é uma questão cultural desse costume e tal. E aqui na Bíblia se prova claramente que Pedro estava desse modo. E não foi repreendido pelo Senhor. Ele apenas, num ato, sim, de reverência e respeito, colocou a túnica. Porque ele não esperava Jesus Cristo ali. Se ele esperasse, ele já estaria com a túnica, com a própria capa, com toda certeza. Mas ele não esperava. Agora, só que tem gente que pega essa passagem, que dá essa interpretação correta, e começa a dizer, tá vendo? Imagina se Jesus Cristo vem, e você está desapercebido, você está nu, você vai para o inferno. Não, a passagem não indica nada de inferno, só indica respeito. Não vamos tirar um texto fora do contexto para virar um pretexto para heresia. Outra questão. Então, se Jesus vir e eu estou tomando banho, eu vou para o inferno porque eu estou nu tomando banho? Você vê o exagero desses doutrinadores aí que precisam de um pouquinho de conhecimento. Eu não vou andar nu na rua, eu não vou para uma igreja pelado ou de traje de banho, não vou de sunga, não vou de calção. Inclusive, quando eu visitava a igreja, para vocês terem uma ideia, eu nem era membro, dificilmente eu ia de short para a igreja. Eu sempre pedia para a mãe me ver uma calça, às vezes eu não tinha tanta calça, quando eu era adolescente, somente, para eu ir de calça na igreja. Ou visitar na igreja no mini calça jeans. Porque lá é respeito dentro das pessoas, ok? Então a questão é essa. Agora, quem quer aceitar, aceita. Quem não quiser aceitar, problema é seu. Inclusive vai responder por conta desse salgadismo, desse extremismo que não bate com o texto aqui. Porque se você ler São João 21 por completo, e a partir do versículo 7 em diante, você vai entender o que eu estou falando. Que para cada etapa, para cada ocasião, existe um traje, ok? Se você vai tomar banho, existe o traje do banho. Se você está em casa, existe o pijama para dormir. Se você está no trabalho, isso aqui até criança aprende, né? É criança que está na escola aprende isso aí, o beabá. Mas tem crente que está pior que criança, né? Não quer aprender o beabá. Não quer aprender. Isso aí fica nesse extremismo. Porque você é crente mundano. Porque você é o que não sei o quê, porque não sei o quê. Crente mundano para usar bermuda no calor. Porque no frio dificilmente alguém usa, né? O frio mesmo é difícil. É só por conta do episódio calor. Ok? E desde que não esteja mostrando as vergonhas, que é o grande problema, não tem pecado algum. Nessa passagem está evidente isso aqui. Ok? Então tá aí um videozinho rápido. Eu sei que para os extremistas não adianta eu estar pregando Bíblia, eles nunca vão aceitar nada, porque para eles é assim. É pecado, e fica caçando, fica caçando. Eu não quero saber a opinião de uma igreja, a opinião de um pastor, a opinião de quem acha, pensa, e que foi lá no inferno e viu um monte de gente, que nem isso, né? Ah, eu vou no inferno, eu vi o fulano de short, eu vi não sei o que, não sei o que. Olha isso aqui. Inclusive, um detalhe, hoje mesmo apareceu um extremista ao contrário. Às vezes eu fico rindo aqui, cá com os meus botões pensando, quando vejo os comentários. Eu vou lá ver um vídeo meu no qual eu falo com um referido pastor. Nem eu que falo. É um outro pastor que fala com outro pastor que estaria usando short e que na igreja dele pregava contra o short. Aí eu falo sobre a hipocrisia, a pessoa vai lá e me diz assim, sim, aonde que é pecado de short? Porque criar contenda com short? Quer dizer, me xingando como se eu tivesse sendo contra o short. A pessoa não vê o vídeo todo e fica me contrariando, né? Tanta gente para perturbar. Minha questão, a minha essência aqui é a Bíblia. Eu não estou atrelado a nenhuma instituição religiosa, não estarei, tá? Tá aqui, não tá aqui, não tá aqui. Abraço e até a próxima.